E com relação às propriedades térmicas da argila, então como a gente viu, além da propriedade da argila em si, nós vamos ter uma variação na aplicação da temperatura dessa argila. Essa argila ela pode ser aplicada quente, ela pode ser aplicada morna e ela pode ser aplicada fria. A aplicação da argila quente se dá normalmente de 35 a 40 graus. Como que a gente aplica essa argila quente? Nós vamos diluir a massa da argila com água quente e após a diluição da água quente, a massa da argila está quente, numa temperatura que também a pessoa suporte, não a queime, nós podemos estar colocando bolsas de água quente, mantas térmicas, lençol térmico para manter essa temperatura aquecida, ok? Então, normalmente, a aplicação de calor é de 15 a 30 minutos. O que acontece com o calor? Nós temos uma tendência em diminuir a nossa pressão arterial por causa da vasodilatação e com isso o relaxamento é muito profundo, porque a pessoa ela vai relaxando devido ao calor e não só pelo efeito da argila. Então é muito interessante para a gente relaxar. Quais são as contraindicações? O calor ele aumenta a inflamação. Então se nós vamos fazer uma aplicação para artrose, e essa artrose é uma artrose de quadro crônico, ou seja, a pessoa ela tem essa artrose há 3 anos, não é um quadro agudo inflamatório, nós vamos estar aplicando essa argila quente. Agora, a pessoa ela tem um quadro agudo dessa artrose, começou a doer ontem, ela não consegue mexer, dói, aí a gente vai aplicar o gelado, porque é anti-inflamatório. A aplicação da argila morna, por que argila morna? Tem pessoas que são intolerantes ao calor ou não têm uma resposta positiva com relação ao calor e nem ao frio. Quem seriam essas pessoas para a gente estar utilizando a argila morna? Os idosos que já não têm uma resposta circulatória eficiente, as crianças, ou seja, a pessoa está muito debilitada, eu não vou mexer muito com a circulação dela, eu vou estar colocando a argila morna, ok? E fica de 15 a 30 minutos o tempo de aplicação. A argila fria normalmente é menos de 20 graus. Eu vou estar diluindo a minha massa de argila com água de geladeira ou com água com gelo. Qual é o objetivo da argila gelada? Vai provocar uma resposta circulatória do meu corpo, ou seja, se eu aplico algo gelado, o meu corpo vai ser obrigado a proteger essa determinada área, se for uma área vital. Agora, se eu estou com um quadro inflamatório de punho, cotovelo, ombro, joelho, eu faço a argila com água bem gelada, como se fosse aplicação de gelo, e deixo ali de até 40 minutos, porque essa argila ela vai esquentando, o corpo vai esquentando essa argila, né? Não é como o gelo, que também nosso corpo esquenta, mas as pedrinhas de gelo não duram mais. Então, se eu tenho um problema articular, eu deixo gelado, bato a massa de argila com água gelada e deixo por 30 a 40 minutos. Qual é o desafio com o frio? O frio ele aumenta a pressão arterial. Então, se você vai fazer uma área considerável, vamos supor que a gente faça o cataplasma cérvico-sacral, que pega toda a coluna paravertebral, pega toda a musculatura paravertebral, toda a coluna, o meu corpo vai ser exigido do meu corpo que essa área seja aquecida. Ou seja, vai sair o sangue das periferias e vai se concentrar nessa área gelada para proteger os órgãos vitais. O relaxamento dessa sessão é profundo porque o calor ele vai acontecer de dentro para fora, ou seja, a circulação vai estar aquecendo essa argila. O que a gente tem que cuidar? Baixo ventre para mulheres não é legal a aplicação de frio. A região dos rins não é uma região legal também de nós deixarmos gelada. Então, caso eu aplique argila gelada, vamos supor, numa jovem de 20 e poucos anos, que faz atividade física que teoricamente teria uma resposta circulatória positiva. Fiz a argila nas costas dela e não esquentou, você tira a argila, as costas delas ainda estão geladas, principalmente na região renal, nós vamos ter que estar colocando uma bolsa de água quente ou um lençol térmico para estar aquecendo essas costas. O que acontece com o frio? Ele aumenta a pressão arterial. Então, se teu cliente é hipertenso, super tenso, né? Ele é hipertenso, ele tem a pressão arterial alta, você faz uma aplicação em T, que pega os ombros e a coluna gelada, pode ser que essa pessoa tenha um pico de pressão alta devido ao frio. Então a gente já não pode colocar água tão gelada, põe ela fresca, mas não põe ela tão gelada. E principalmente cuidar, né, gente, de quem não tem essa resposta. Então você vai aplicar a gelada no idoso, não vai aquecer a argila. Essa pessoa pode sair gripada, debilitada, porque baixou o padrão dela do frio. Quando a gente aplica a argila fria, é muito importante que essa pessoa esteja protegida. Por quê? Porque o organismo dela vai gerar calor interno
para aquecer essa área que foi gelada. Então é muito importante que a pessoa esteja bem coberta, a sala esteja bem fechada, principalmente se você está aplicando numa região onde a cidade é fria, a sala é fria, é importante manter essa pessoa aquecida, ok? E o calor é muito importante também que esse calor, para se manter o efeito terapêutico, ele suba. Então você coloca lá uma argila quente e aí põe 2 bolsas ou 3 bolsas de água quente em cima, aumentando esse calor da argila. Não vai queimar a pessoa porque a argila está antes da pele e a bolsa de água quente super quente, vai esquentando a argila, então daí ela já estava quente para poder entrar em contato com a pele, ela vai ser mais ainda aquecida. Realmente é um relaxamento super profundo. E aí essas seriam as propriedades térmicas da argila, somadas às propriedades terapêuticas da argila que a gente viu anterior.